centro de massa, que se comporta como se toda a massa de todas as partículas aí estivesse localizado, mas para que seja possível estudar o modelo através do centro de massa, há aqui alguns requisitos, nomeadamente o corpo só pode realizar o movimento de translação, ou seja, não pode realizar rotação. E a segunda questão, nós consideramos que a variação da energia interna é desprezável. A variação da energia interna tem que ver com a interação entre as partículas. Logo, necessariamente, se eu estou a simplificar o modelo e estou a representar todas as partículas por um único ponto, então eu não vou considerar a variação da energia interna. Por exemplo, uma forma de variar a energia interna é deformar o corpo. Ora, se do ponto de vista estrutural o corpo é representado por um ponto, não tem dimensão, se não tem dimensão não pode alterar o seu formato. Portanto, com o modelo de centro de massa, só estudo o movimento de translação e não o estudo variações de energia interna. Quando nós estamos a estudar o centro de massa, então a energia associada chama-se energia mecânica. A energia mecânica corresponde à soma de duas energias, que é igual à energia cinética e energia potencial. Neste caso, nós vamos estudar exclusivamente a energia potencial gravítica. Cada um destes valores se pode determinar através de uma relação matemática, que é a energia cinética igual ao meio da massa vezes o quadrado da velocidade, e a energia potencial gravítica é igual à massa vezes a aceleração da gravidade local vezes a altura. Os dois valores são valores relativos, porque, em primeiro lugar, a altura é medida em relação a um ponto, e o próprio valor da velocidade depende do referencial. Ora, num referencial, um corpo pode estar em repouso e noutro referencial ter um determinado valor de velocidade. Logo, se estas duas grandezas dependem do referencial, então estes dois valores também vão depender do referencial. Para todos os efeitos, se todas as grandezas vierem expressas no sistema internacional, portanto a massa seria em quilograma, o valor da velocidade em metro por segundo, a altura em metro e a aceleração da gravidade em metro por segundo quadrado, então significa que o valor da energia será expresso em joule. Sabemos também que a energia potencial gravítica nunca é só de um corpo. A energia potencial gravítica é a energia potencial gravítica de um sistema de corpos. Porquê? Porque vai depender do valor da massa de um dos corpos e vai depender do valor da aceleração da gravidade, sendo que este valor é determinado por um determinado planeta, por exemplo, e o H vai corresponder à distância em relação à superfície do planeta, por exemplo. Portanto, a energia potencial gravítica implica a interação entre dois corpos, pelo menos. Relativamente ao trabalho da força, trabalho é sinónimo de energia. E se nós imaginarmos, então, o centro de massa do sistema a ser atuado por uma determinada força, vamos supor que a força não está aplicada exatamente na direção do movimento e nós imaginamos que a direção da força e a direção do movimento fazem de si um ângulo θ. E nós sabemos que o trabalho ou a energia que é transferida pela aplicação da força vai depender da intensidade da força, da distância percorrida pelo centro de massa por ação dessa força e vai depender ainda do cosseno do ângulo. O que nós sabemos é que estas duas grandezas são sempre positivas. Okay? O valor do cosseno vai depender do valor do ângulo. Se o ângulo pertencer ao primeiro quadrante, portanto, se ele estiver compreendido entre 0 graus e 90 graus, nós vamos ter um cosseno positivo, o que significa que o trabalho da força também é positivo. Se o ângulo for igual a 90 graus, passamos a ter um cosseno do ângulo igual a 0 e o trabalho da força também será igual a 0. Se o ângulo pertencer ao segundo quadrante, portanto, se ele for superior a 90 graus até 180 graus, vamos ter um cosseno do ângulo negativo, o que significa que o trabalho da força também será negativo. Há aqui designações específicas. Este trabalho é designado como trabalho motor ou trabalho potente. Este é um trabalho nulo e este é um trabalho resistente. Qual é o significado destas coisas? Trabalho motor ou potente significa que a energia é fornecida ao corpo. Trabalho nulo significa que não é alterada a energia do corpo. E o trabalho resistente significa que a energia está a ser retirada ao corpo. Vamos supor,
Se o trabalho for de 100 joule, o corpo recebeu 100 joule. Se o trabalho for de menos 100, o corpo foi reduzido a sua energia em 100 joule. A sua energia, neste caso, tem que ver com a energia de centro de massa. Obviamente, a situação em que só uma força é aplicada num corpo é uma situação que é extremamente rara e, portanto, há um conceito que é o conceito do trabalho da força resultante. A força resultante, por seu lado, não é uma força que resulta. Muitas das vezes, a imaginação leva-nos a pensar que a força resultante é uma força que se forma porque várias forças se juntam, como se fossem bocados de plasticina. De facto, a força resultante é uma simplificação ao nosso estudo e corresponde a uma força hipotética que sozinha substituiria um conjunto de forças. Isto é, vamos supor que nós temos um sistema e este sistema tem um valor de massa de 2 kg, vai se deslocar 5 metros e vai ser atuado por 3 forças. Vai ser atuado, por exemplo, pela sua força gravítica, vai ser atuado por uma força que tem um valor de 25 newtons. Vamos ter a reação normal e vamos ter uma força de atrito também. Vamos supor que a distância percorrida pelo centro de massa é de 5 metros e que este ângulo aqui pode ser de 37 graus. Portanto, para calcularmos o trabalho de cada uma das forças, aplicamos a expressão. Então, o trabalho da força F calcula-se multiplicando 25 por 5 pelo cosseno de 37 graus. O trabalho da reação normal há de ser igual à intensidade da reação normal vezes 5 vezes o cosseno de 90 graus. O trabalho da força gravítica há de se calcular multiplicando a força gravítica pela distância que é de 5 pelo cosseno de 90 graus. E o trabalho da força de atrito é igual ao valor da força de atrito vezes 5 vezes o cosseno de 180 graus. Para facilitar o cálculo, eu vou considerar que a força de atrito tem uma intensidade de 5 newton. Portanto, eu vou substituir este valor aqui. Então, se a intensidade da força de atrito é de 5 newton, portanto, aqui o seu trabalho passa a ser igual a menos 25 joule. O trabalho da força gravítica passa a ser igual a 0 joule, porque ela é perpendicular ao deslocamento e por isso o cosseno do ângulo é igual a 0. O trabalho da reação normal é também de 0, pelo mesmo motivo. E o trabalho da força F é igual a, fazer esta conta por aproximação, dá cerca de 100 joule. Certo? Portanto, nós temos aqui os trabalhos todos calculados. Na prática, a leitura direta disto diz-me que a força F fornece 100 joule de energia, as forças de reação normal e gravítica não afetam a energia de centro de massa e a força de atrito retira ao sistema 25 joule. Feita a ponderação, o sistema ganhou ou perdeu quanta energia. E é aqui que entra o conceito do trabalho da força resultante. Ora, o trabalho da força resultante era o trabalho de uma força que sozinha iria transferir de ou para o sistema exatamente a mesma energia do que o conjunto de forças. Portanto, neste caso será igual à soma do trabalho da força F, da força de atrito, da força gravítica e da reação normal. Neste caso, o trabalho da força resultante será igual a 100 menos 25 e com 0. Portanto, isto vai dar 75 joule. Podemos concluir que, por aplicação destas 4 forças, o centro de massa deste sistema aumentou a sua energia em 75 joule. Esta é a conclusão que nós retiramos. E se eu quiser determinar a intensidade da força resultante. A intensidade é a mesma coisa que o módulo. Como é que nós fazemos? Ora, quando o movimento é retilíneo, o que é o caso, ao nível do 10º ano, os movimentos que nós estudamos são os movimentos retilíneos, a força resultante só pode fazer com a direção do movimento um ângulo de 0 graus ou de 180 graus. Porquê?
Porque quando a força resultante faz um ângulo que é diferente destes, significa que o movimento vai ser curvilíneo. Isso depois dá-se na física 11º ano, por exemplo, no movimento circular uniforme, a força resultante faz os 90 graus com a direção de vetor velocidade. Portanto, só estes dois ângulos. Quando é que nós vamos considerar o 0 ou de 180 graus? Esta situação será quando o trabalho da força resultante for positivo e nesta situação quando o trabalho da força resultante for negativo. Portanto, se o trabalho da força resultante é igual ao valor da força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, nós calculamos atrás que o trabalho da força resultante é de 75. A intensidade da força resultante vamos determinar, a distância percorrida era de 5, falta-me aqui o cosseno de que ângulo? Neste caso vamos considerar o ângulo 0 graus. Porquê? Porque o trabalho é positivo, ok? Portanto, será este valor que vai determinar o valor do ângulo. Se o trabalho é positivo, então passamos a ter o ângulo de 0 graus. Daqui conseguimos calcular o valor da força resultante, que é igual a 75 sobre 5, que dá um total de 15 newtons. Okay? Portanto, na prática, esta será a aproximação que se faz. Onde é que também é importante nós conhecermos ou trabalharmos com a relação de trabalho-força resultante? No teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética é, sem dúvida, a expressão mais polivalente nestes exercícios, porque na prática aplica-se em qualquer circunstância. O que me diz o teorema da energia cinética é uma coisa muito simples, é que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética por cento de massa do sistema. Portanto, esta é a expressão que nós podemos usar sempre. Okay? Ao contrário das expressões que nós vamos ver a seguir, que é o caso do trabalho da força gravítica ou o trabalho das forças não conservativas, que só podem ser aplicados em determinadas circunstâncias. Esta expressão, assim como as anteriores, podem ser aplicadas sempre. Quando é que é útil utilizar esta expressão? Sempre que a questão envolve determinar a velocidade final do sistema ou a velocidade inicial do sistema. Ou, a partir do valor da velocidade, determinar o trabalho da força. Portanto, se eu alterar esta expressão, uma vez que a energia cinética é igual ao meio da massa vezes o quadrado da velocidade, eu posso dizer que o trabalho da força resultante é igual ao meio da massa vezes a velocidade final menos a inicial, cada uma ao quadrado. Atenção que há um erro vulgar nesta parte, que é colocar o quadrado fora do parênteses. Mas vocês colocam o quadrado fora do parênteses, passam a ter um caso notável, não é? Que daria a velocidade do fim ao quadrado, menos 2 vezes o produto das velocidades, mais a velocidade do início ao quadrado. Neste caso em particular, vamos aplicar neste exercício. Nós temos que o trabalho da força resultante é de 75, isto é igual ao meio. Eu disse que a massa era de 2. Vamos admitir que a velocidade do início é de 0 metros por segundo, é para simplificar, ou seja, temos o corpo que inicialmente está em repouso, então passamos a ter a velocidade final ao quadrado menos 0 ao quadrado, o que significa que a velocidade final será igual à raiz quadrada de 75. Isto está a quanto? Ora, a raiz de 75 dá aproximadamente 8,7, ok? 8,7 metros por segundo. E temos aqui uma possibilidade para determinar o valor da velocidade final do corpo sem recorrermos às equações de movimento que, de acordo com a física do 11º ano. Surge um outro conceito, que é o conceito de força conservativa, e para determinarmos ou para identificarmos as forças conservativas, muitas vezes calcula-se o trabalho da força gravítica ou o trabalho do peso. E para fazermos a associação à expressão, nós imaginamos assim. Nós temos um objeto, neste objeto atua o peso, okay? E o objeto vai se deslocar uma determinada distância que corresponde, se ele cair até ao chão, corresponde à altura a que ele se encontra. E então o que nós dizemos é que o trabalho do peso é igual ao peso vezes a distância vezes o cosseno de θ, que neste caso vai ficar igual a mg vezes o h vezes o cosseno de 0 graus, que fica mgh. Por outro lado, a variação da energia potencial gravítica é igual à energia potencial gravítica do fim
menos a energia potencial gravítica de início. Então, isto vai dar mg vezes 0 menos mg vezes o H. Portanto, está menos mgh. Por comparação direta entre as duas expressões, nós generalizamos e dizemos assim: o trabalho do peso ou o trabalho da força gravítica é simétrico da variação da energia potencial gravítica. Como é que nós podemos transformar esta expressão numa expressão de aplicação mais direta na função dos exercícios? Então, nós dizemos que se o trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial gravítica, isso é igual a menos mg, altura do fim, menos a altura do início. Por observação direta desta expressão, nós percebemos que o trabalho do peso há de ser o mesmo, independentemente da trajetória, uma vez que ele depende da massa do objeto, da atração da gravidade e do desnível no movimento. Logo, desde que a altura de início e do fim sejam a mesma, o trabalho do peso vai ser sempre o mesmo e vai ser independente do percurso realizado. As forças que obedecem a esta relação chamam-se forças conservativas, ok? Então, nós dizemos que a força gravítica é uma força do tipo conservativo, uma vez que o trabalho da força gravítica é independente da trajetória e sabemos que se a altura final for igual à altura inicial, isto implica que o trabalho da força gravítica passa a ser igual a 0. E há mais uma consequência, daí vem o número de conservativo. É que por ação de uma força com estas características, a energia mecânica conserva-se. Ou seja, a variação da energia mecânica por ação da força gravítica é igual a 0. Portanto, recapitulando, o trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial. O trabalho do peso não depende da trajetória, apenas da posição inicial e da final. E por ação do peso não há variação da energia mecânica. No trabalho das forças não conservativas, portanto, temos o trabalho das forças não conservativas. Nós temos outra dedução que se pode fazer, que é a seguinte. Vamos supor que nós temos um plano inclinado e temos o nosso sistema que está a descer pelo plano inclinado. Eu vou representar, então, esta será a direção do movimento, esta é a direção perpendicular à do movimento e teremos o peso ou força gravítica. Depois vamos ter a reação normal. Portanto, vamos supor que temos uma força de atrito. Vamos supor ainda que temos uma força F que está a ser exercida na direção do movimento. Se aplicarmos aqui o teorema da energia cinética, a expressão fica que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, logo, o trabalho do peso mais o trabalho da reação normal, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força F é igual à variação da energia cinética. Eu só estou a deduzir a expressão que vamos utilizar. O trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial gravítica, mais o trabalho da reação normal, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força F é igual à variação da energia cinética. Então daqui vem que o trabalho da reação normal com o trabalho da força de atrito e com o trabalho da força F é igual à variação da energia cinética e variação da energia potencial gravítica. Se vocês repararem, isto que aqui está, isto é a variação da energia mecânica e estas forças que cá estão, reação normal, atrito e a força F, são todas menos o peso. Como o peso é a força que é conservativa, as outras três forças são as não conservativas, então nós dizemos que o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Como é que nós traduzimos isto numa expressão que seja mais fácil de aplicar? Nós dizemos que o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia cinética, que é igual ao meio da massa vezes a velocidade final menos a inicial ao quadrado.
e a variação da energia potencial gravítica, que é igual a mg vezes a altura final menos a altura inicial. E esta será a aplicação direta desta expressão. Caso particular, se o trabalho das forças não conservativas for igual a zero, significa então que ou não há forças não conservativas a atuar no sistema, ou se existirem, elas não realizam trabalho, eventualmente porque são perpendiculares ao deslocamento, ou porque os seus trabalhos são simétricos e por isso se cancelam. O que vai acontecer é que a variação da energia mecânica é igual a zero. Se a variação da energia mecânica é igual a zero, há também uma expressão que nós podemos desenvolver, e atenção que num exercício de desenvolvimento não podemos aplicar diretamente a expressão, temos que desenvolver a expressão para podermos utilizar, mas de qualquer forma, se a variação da energia mecânica é igual a zero, isto significa que a energia mecânica inicial do meu sistema é igual à energia mecânica no final, o que significa que a energia cinética inicial mais a energia potencial gravítica inicial é igual à cinética no fim e potencial gravítica no fim. Isto significa que metade da massa vezes o quadrado da velocidade mais mg vezes a altura de início, isto é igual ao meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado mais mg a altura do fim. Neste caso, como temos a parcela massa temos a grandeza da massa em todas as parcelas, simplificamos a massa do exercício, se reduzimos só ao mesmo denominador. Então vamos ficar que a velocidade inicial ao quadrado com 2g vezes a altura de início, isto será igual à velocidade final ao quadrado e 2g vezes a altura do fim. Portanto, se vocês repararem, eu passo a ter aqui uma expressão onde relaciono apenas a velocidade com a altura e, portanto, conhecendo a velocidade num ponto, posso ir calcular a do outro, sabendo os desníveis, ou conhecendo a velocidade em 2 pontos, posso ir calcular o desnível entre os 2 pontos. Pronto. Portanto, estas serão as expressões com as quais nós temos que trabalhar. E, resumidamente, temos a expressão da definição de energia mecânica, portanto, a energia mecânica é igual à soma da energia cinética e da potencial gravítica, sendo que a energia cinética e a energia potencial gravítica se calculam por estas expressões matemáticas. Temos o conceito de trabalho de uma força. O trabalho de uma força, ou seja, a energia que é transferida por uma força, calcula-se multiplicando o valor da força pelo deslocamento ou pela distância percorrida e pelo quociente do ângulo. Temos o conceito de trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é igual à soma do trabalho de todas as forças que estão aplicadas no sistema. E a partir do trabalho da força resultante, nós temos a possibilidade de calcular a intensidade da força resultante. Mais uma vez, a força resultante não existe, é uma força hipotética que sozinha substituiria um sistema de forças. Temos o teorema da energia cinética, que será outra expressão. Temos a relação entre o trabalho do peso e a variação da energia potencial gravítica, que são simétricos. E a última expressão, que é o trabalho das forças não conservativas, como sendo igual à variação da energia mecânica. Mais uma vez, esta expressão é derivada do teorema da energia cinética e, portanto, é uma forma diferente de apresentar a relação matemática entre as grandezas.